um videozinho de um funcionário excelente, funcionário que detectou os riscos, que eliminou os riscos, mas não é possível às vezes eliminar todos os riscos. Alguém desavisado, um mau funcionário, um funcionário desidioso, ele acaba deixando ali, ao invés de colocar no lixo essa casca de banana, ele coloca essa casca de banana ali, no chão, num piso escorregadio, que por si só já é perigoso, e esse funcionário que escorrega na casca de banana pode muito bem quebrar um braço, quebrar uma perna, e quebrar um fêmur, e ele vai ter seu atestado médico, vai dar prejuízo ao INSS, porque vai ter que ficar encostado, e ele vai dar prejuízo ao empregador, que precisa dessa força de mão de obra dele, e que acaba pagando de repente lá os seus 15 dias, sem ele trabalhar, e que não vai poder produzir como a sua empresa produzia. Então nós vamos falar para você hoje, eu sou João Eudes Pereira, e eu quero conversar com você hoje sobre essa questão dos acidentes de trabalho dentro das empresas. O que fazer para evitar? O que pode ser instituído para que seja feito isso? E é para isso que a CLT, como forma de proteger o trabalhador e também, de certa forma, o empregador no seu lado financeiro, na sua força de trabalho, ela instituiu, determina-se a instituição das CIPAs, que são as Comissões Internas de Prevenção de Acidente. E a partir disso os acidentes diminuem muito, mas ainda tem muito o que fazer, tem muito o que andar, de modo especial a conscientização desses funcionários, que nem sempre eles estão atentos aos acidentes de trabalho. Muitos por distração, ali vendo um celular e acaba não vendo o perigo vindo, ou até ele próprio vai de encontro ao perigo. Então nós queremos falar com você a respeito disso hoje. É um assunto tão relevante que interessa a todos de um modo geral. Interessa a você que é trabalhador, a você que é empregador e a você que às vezes tem seu trabalho autônomo, mas dentro do seu trabalho autônomo também corre o risco de um escorregão, de alguma coisa que cai sobre sua cabeça e de um acidente, às vezes, de repente, até mais grave. Nós vamos falar com você a respeito disso agora, nesses pequenos minutos. Fique conosco, compartilhe, comente e dê o seu joinha lá para nós. E se você tem dúvida, coloque a sua pergunta lá no site, que nós vamos responder com o maior carinho. Nós vamos apresentar para você agora uns slides falando a respeito desse grande problema que é os acidentes dentro das empresas. Nós vamos falar com você sobre... Muito bem, falaremos com você agora sobre a segurança do trabalho, a avaliação, a previsão, a eliminação dos riscos de acidentes. Então, como acontecia muitos acidentes antigamente, e a gente vê que alguns acidentes eles podem ser mitigados ou até inclusive eles podem ser evitados, não é? Eu tenho alguns problemas dentro dos ambientes de trabalho para colocar como acidente, que às vezes eles não são muito evitáveis. Um exemplo disso era uma vez que eu trabalhava no Acre e um menino de uns 20 anos, mais ou menos, ele estava esticando arame numa fazenda. E ali, conforme ele fazia força para esticar o arame, ele acaba arrebentando o arame, e esse arrebentar do arame vem em cima do olho dele e perfura o olho, ele perde totalmente o olho. Então o fazendeiro leva ele ainda aos médicos, faz a cirurgia, mas era inevitável a perda do olho. Então ele entra na Justiça do Trabalho depois, era uma ação milionária, o fazendeiro acaba quase tendo que vender a fazenda para pagá-lo, e ele dizia, mas eu não tenho culpa. Mas e aí, ele não teve culpa mesmo? Não faltou um pequeno... tirar um dia ali para dizer assim, olha, tal coisa você faz assim, 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 tal, de repente colocar um capacete, ou não sei, alguma coisa para mitigar isso, para evitar isso. Então são coisas que dentro disso é algo que não é tão comum acontecer, mas acaba acontecendo. E aí aquilo que o empregador teve tanto tempo, que ele trabalhou tantos anos para aquilo, para ter a sua fazenda, para ter o seu gadinho ali, para dar de comer a sua prole, para de repente arrumar um patrimônio financeiro, ele acaba dispondo disso para esse jovem. Você olha só, por exemplo, esse jovem que tinha aí seus 20 e pouquinhos anos. Dentro da Justiça do Trabalho, se é calculado a vida útil desse jovem, né?
Até quantos anos demoraria, de repente, ele de trabalho, a força de trabalho dele, com quanto tempo ele aposentaria, qual é a média de trabalho, de vida do brasileiro, 73, 74 anos. Então, você veja que dentro de todas essas possibilidades, há um enorme patrimônio a ser desembolsado do fazendeiro para passar para esse funcionário. Então, poderia ser evitado isso? Poderia. Mas antigamente, isso foi em 1990 e pouco, quase por aí 2000 mais ou menos. Você imagine que naquele tempo era praticamente zero, as CIPAs não existia, não tinha a forma de controle sobre isso, tudo, né? Mas eu passei por uma outra forma também disso, que foi um acidente, até eu contei esses dias atrás, na questão dos danos, quando eu falava sobre os danos, de um acidente que era totalmente evitável. Uma empresa de energia elétrica, ela tem aqueles caminhões, né, aqueles guindastes que elevam-se com o trabalhador até em cima na rede de alta tensão. E como faltou o cara que era qualificado naquele dia, o outro funcionário disse assim, eu sei fazer, eu já fiz isso e tal, e colocaram ele ali, né, por sua conta e risco. E acaba acontecendo um acidente seríssimo, porque ele, na sua imperícia, ele acaba fazendo contato da máquina com a alta tensão e aquele jovem acaba torrando praticamente. Então ele não morreu, mas perdeu vários membros, sexualmente ele não prestava para nada mais, ele nunca mais ia conseguir andar na vida dele, secou totalmente um lado do corpo dele. Então, na hora que foi para a Justiça do Trabalho, o juiz não quis fazer homologar um acordo, né? Porque a empresa já trouxe um acordo com a parte do empregador e a parte do empregado totalmente cientes, e ali só mesmo para assinar para o juiz homologar em audiência. Mas o juiz disse, eu não homologo um valor desse, vocês acabaram com o cara não presta para nada mais. Não falou essa palavra, né? Porque você vai falar para alguém ali dentro do ambiente de audiência que ele não presta para nada mais, mas era exatamente isso que acontecia. A pessoa não prestava mais para trabalhar, não prestava mais sexualmente. O não prestar é uma forma pejorativa, tá? Me desculpe a expressão, mas dentro daquilo que a sociedade preza, que a sociedade cobra, era isso mesmo. A pessoa era alguém que estava praticamente vegetando, né? Então, essas normas instituídas pela CIPA, Comissão de Prevenção de Acidentes, ela foi criada para prevenir esses acidentes e as doenças ocupacionais. Então, dentro dessa doença ocupacional, nós podemos dizer, e alguns pensam assim, mas é acidente, né? As doenças ocupacionais são muito importantes também, tá? É o caso de própria postura que você senta, as LERs que você adquire, os problemas de colunas, e nós vamos ver um vídeo daqui a pouco a respeito disso, que pode e devem ser evitadas. Então, o membro da comissão da CIP tem que ficar atento a essas coisas e levar para o empregador e enfim, os cursos e palestras que nós vamos ver mais adiante. Então, como é composta essa CIP? Ela é composta por representantes dos empregados e dos empregadores. É necessário, nós vamos ver quantos funcionários, a partir de quantos funcionários tem que fazer e tal. Então, o empregador vai indicar um funcionário dele como representante do empregador, e os empregados vão indicar representantes dos empregados para que façam parte dessa comissão. Então, é marcada um dia para a eleição, e nessa eleição, depende de quantas chapas tenha concorrendo, vai ser instituída essa comissão interna de prevenção de acidentes. Deve constituir a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e mantê-la em regular funcionamento. Quais são as empresas que são obrigadas a isso? As privadas, de modo especialíssimo as empresas privadas. As empresas públicas, as sociedades de economia mista, os órgãos da administração direta e indireta, as instituições beneficentes, as associações recreativas e cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então, o que acontece? Se esses funcionários são regidos pela CLT, é obrigatória a instituição da CIPA, desde que esteja também dentro daquele quantitativo de funcionários que nós vamos ver lá mais para frente quantos é que precisam, tá? Então, essa segurança no trabalho, a avaliação, a previsão, a eliminação de risco de acidentes. Vamos para frente aqui. A quantidade de funcionários para ter a CIPA. Nós chegamos agora a esse quantitativo, então.
Estabelecimento de grau de risco 1, a partir de 81 funcionários. É obrigatória a CIPA. O estabelecimento de grau de risco 2, a partir de 51 funcionários. E os estabelecimentos de grau de risco 3 ou 4, a partir de 20 funcionários. Nós colocamos aí a fonte de onde foi retirada essas informações, tá? Mas é fácil de ver também porque na lei está lá, tá? Então, não podemos nivelar como se fosse uma coisa só as empresas. As empresas, elas têm o seu grau de risco. Um exemplo disso é uma empresa que trabalha lá no escritório. As pessoas trabalham sentadinhas lá o dia todo, estão no ar-condicionado, estão mexendo no computador. Então, qual é o risco de acidente ali? É praticamente zero. É claro que uma funcionária está ali lavando o chão, limpando, não se coloca a placa de identificação, esse funcionário sai da sua mesa, da sua sessão de trabalho, e vai andar por ali, escorrega, cai e se machuca. Claro, é um risco que pode ocorrer, mas dentro de outros tipos de risco mais afetas ao ambiente de trabalho, é um risco bem pequeno. Em vista, por exemplo, de uma metalúrgica que tem vários tipos de maquinários trabalhando ali, todos com perigo, saindo fogo, risco de lesão ocular, né? E uma serraria, por exemplo, nossa, quanto acidente de serraria e acidentes mínimos, às vezes corta só um dedo, que eu digo mínimo, diante daquilo que pode acontecer, né? Às vezes, eu vi isso uma vez, um funcionário tinha problema de labirintite, simplesmente passou mal, caiu em cima de uma serra elétrica e decepou totalmente o braço dele, né? Mas já aconteceu risco, maior que isso até inclusive, né? Que cai com a cabeça ali, arranca um tampo da cabeça, enfim. Tá ficando meio macabro, né? Mas é o real risco do empreendimento. E o empreendedor, o empresário, ele tem que saber desses riscos, ele tem que coibir certas formas de trabalho e minimizar isso com os equipamentos importantes para isso. Então, as funções da CIPA. Nós vamos falar um pouquinho para você sobre essa forma de prevenção de acidentes. A CIPA também deve se preocupar, né, sobre a saúde ocupacional. Como eu já disse antes, não é só o acidente. Ela tem que ver outros tipos de coisas que acontecem dentro do ambiente de trabalho e que faz mal à saúde do empregado, tá? A saúde física e, de modo especial, a saúde espiritual, a saúde moral, a saúde que não é visível ali, como uma tosse, como um espirro, como uma bronquite, sei lá, mas é algo que dói na alma da pessoa, que são os assédios, né? O assédio moral e o assédio que a gente não pode falar o nome aqui porque corre o risco de ser cortado pelo sistema, né? Então vamos chamar de assédio S, tá? É o assédio moral e esse assédio S aí, que acontece demais. Vocês não têm ideia como acontece isso. De modo especialíssimo nas grandes empresas, né? Que tem aí acima de 100 funcionários, acontece demais. E esse assédio, ele tem um nível ali, tá? Ele tem um nível paralelo da pessoa que está paralela com ele dentro do seu cargo de trabalho. Acima dele também acontece muito e até abaixo dele às vezes acontece bastante também. Então a comissão busca identificar esses riscos presentes na empresa e sugerir medidas para eliminá-los ou mitigá-los. É claro que os funcionários às vezes têm que colaborar com isso, tá? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que preparar reuniões periódicas. Essas reuniões periódicas não tem nada a ver com aquela obrigatória anual que nós vamos ver a respeito disso também, para identificar esses problemas e estabelecer soluções. Nós vamos ver mais um videozinho aqui para que você não canse muito o seu visual. Nós vamos ver mais um videozinho aqui que fala sobre algumas formas de acidente de trabalho. Vamos ver? Opa, desculpa aí. A avaliação de risco. Vamos ver o que quer dizer essa avaliação de risco. O funcionário às vezes tem um ambiente difícil de ultrapassar. Ele pode fazer de uma forma segura
ou ele pode enfrentar um risco. Qual o tamanho desse risco? É morte certa. Então nós vemos acontecer bastante isso, de modo especialíssimo. Nós vemos que é como aconteceu, por exemplo, num funcionário, desculpa que deu problema no meu controle aqui. Como aconteceu, por exemplo, um funcionário uma vez, ele estava com um problema que ele tinha que subir no teto do estabelecimento para trocar algumas coisas que tinha lá. E aí tinha uma escada que estava por ali, que era uma escada que já estava meio que quebrada, um dos degraus dela. Mas lá embaixo tinha uma escada nova, que era que os funcionários usavam. Mas ele, com preguiça de descer lá embaixo para pegar uma escada nova, mas mesmo sabendo que aquela ali em cima estava com problema, aí ele vai e ele usa a escada que não devia, tá? E o que aconteceu? Quebra a escada com ele quebrou o fêmur, passou mais ou menos uns 90 dias fora do trabalho. Então são coisas que às vezes você tem que avaliar esse risco, como o filminho que nós vimos agora. O risco vale a pena ou não vale a pena? Qual o tamanho desse risco dentro da escala dos acidentes fatais? O que pode acontecer com você, né? Então nós vamos ver agora, continuando sobre o nosso bate-papo aqui, nós vamos falar sobre a flexibilização da jornada. Desculpa, vamos ao vídeo. A Lei 14.457 de 2022 aprovou em 21 de setembro de 2022 o programa Emprega Mais Mulheres. Então o que acontecia aí? Essa flexibilização da jornada, que era necessário e precisava de ter essa flexibilização para as mulheres, não era mais possível de repente tirar aqueles minutinhos só para amamentar, como a CLT dá esse respaldo à mulher, porque às vezes também a mulher andava 2, 3 horas de ônibus para ir no serviço. Como é que ela ia sair de casa, aliás, ia voltar para casa para amamentar essa criança, usando todo esse período de tempo, né? Até ela chegar lá já tinha acabado o horário de trabalho dela e tal, enfim. Então essa flexibilização da jornada era importante para esses pais e para essas mães que com filhos de até 6 anos, e também, em muitos casos, deficientes. Hoje, por exemplo, tem muitas crianças com as síndromes aí, que são, mais do que nunca, virou febre, né? As TDAHs, enfim. As medidas de prevenção aos assédios. Então, nós já falamos sobre isso. O assédio, sobretudo o assédio S, como nós já dissemos, né? Vocês não têm ideia do quão grande é esse problema dentro das empresas. Os assédios S, parece que tem gente que acha que ele é o bambambam, né? Que ele pode cantar todo mundo e todo mundo aceita como normal isso, se colar, colou. Então, essas medidas devem ser coibidas dentro da empresa. Dentro da empresa não pode haver isso, tá? Não significa que não pode iniciar-se um namoro dentro da empresa, e esse namoro resulta depois num casamento, enfim. Mas é diferente do assédio. É aquele que o cara prensa ali mesmo e o cara, toda hora que vê, piadinhas maldosas, muitas vezes até resulta em mandar fotos pornográficas para essa empregada, enfim. E isso não é só da parte feminina não, tá? O assédio ele existe da parte também contrária, tá? O lado masculino também sofre o assédio muitas vezes da parte feminina.
Então essas medidas para coibir isso faz parte dos deveres da CIPA, tá? E já passando aí para esse outro item, que são as regras de combate. Quando é detectado esse tipo de coisa, tem que criar canais para essas denúncias, são o Disque Denúncia, são aqueles programas de ouvidoria para ouvir a respeito da pessoa, o que a pessoa tem para dizer, e esses tipos de coisas, se dentro da empresa for detectado com provas e tudo, é motivo para justa causa dentro do ambiente de trabalho, né? Esses treinamentos, que nós vamos ver mais adiante também, que a cada período de 1 ano com todos os funcionários, ele se torna muito importante porque dentro deste 1 ano as empresas tiram um dia para dar esse treinamento para os funcionários. Então esses treinamentos eles são obrigatórios ser dentro do horário de trabalho, porque ele faz parte, né, do trabalho, e o funcionário ele tem que assistir, ele é obrigado a assistir, a menos que tenha algum problema externo, né, como por exemplo um problema de saúde ou uma outra coisa que comprovadamente impeça ele de participar, tá? Então, esse programa dessa lei aí, 14.457, que instituiu esse programa Emprega Mais Mulheres, ela tinha um prazo. Ela foi aprovada em março de 2022 e em setembro de 2022, ela tinha até o dia 22 de março de 2023, do ano passado, para ser implementada pelas empresas, tá? Então, se a empresa não implementar isso, ela é passível de fiscalização, de pagamento de multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E quando eles vão fazer essas fiscalizações dentro das empresas, e normalmente vê os registros de empregados, que vê até a questão de ergonômicos, como é que está sendo feita os materiais para eles trabalhar, a questão de saúde e higiene dentro da empresa, enfim, eles já veem isso também. Ou pode ser, fora a fiscalização normal, alguém que denuncia, né, faz a denúncia dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, diz, olha, tal empresa não instituiu aquilo que era a obrigação dela de fazer, tá? Então, nessas reuniões anuais do CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que foi aquilo que nós já dissemos aí na parte anterior do vídeo, e nessas reuniões anuais são feitas o quê? Então depende muito da CIPA, porque isso é uma obrigação da CIPA, de preparar essas reuniões todas, né? Então depende muito da criatividade desses membros da CIPA. Então essas palestras que são dadas, e a maior parte são palestras, eles podem ser feitas por membros da CIPA, que são altamente qualificados, porque já participaram de muitos vídeos e tem experiência grande a respeito disso, já participaram de grandes encontros a respeito disso, já participaram de cursos específicos sobre a prevenção de acidentes. Então, eles podem preparar essa palestra. Mas tem uma coisa assim que a gente diz que o santo de casa não faz milagre, né? Então, seria mais viável, de repente, para a empresa, de trazer umas empresas que são próprias para isso, que já tem todo o seu material didático, uma pedagogia maior de ensino para isso, que pode atentar mais a pessoa a ver, a participar do encontro e fixar melhor na sua mente. Então, essas empresas contratadas que têm essa especificação, tá? Então, seria, de repente, de maior proveito. As brincadeiras que são feitas lá, uma forma de interação do grupo, que podem ser feitas nessas reuniões anuais, porque ele é tirado um dia para isso, né? Um dia no ano, tá? Os filmes que podem ser passados, como esses 2 filmezinhos que nós já passamos aqui, são pequenos vídeos de como evitar acidentes, as formas de tratamentos aos colegas também, porque uma própria causa de problema de ambientação de trabalho são os apelidos que são colocados, uma forma de tratamento, às vezes a pessoa trata a outra com casca e tudo, a pessoa não é polida no tratamento, né? Acha que isso é ser os machões, né? Uma forma afeminada de ser, o por favor, o dá licença, o obrigado, a pessoa não tem isso. Então, nessas reuniões anuais do CIPAT, pode-se falar muito sobre isso, a forma de tratamento dos colegas. Sobretudo, a gente já viu casos em que a pessoa não gostou do apelido dele. E aí, quando você não gosta de uma coisa, aí parece que o apelido pega mais ainda, né? Chama você de tal coisa, você não gostou disso, aí é que todo mundo começa a chamar, e aí resulta numa briga,
e vão para o embate físico ali, há um desgaste grande dentro do ambiente de trabalho por essa relação interpessoal e também porque se machucam, vão ficar afastados do ambiente de trabalho. Os teatrinhos que são feitos, tá? Por exemplo, você pode pegar ali como forma até de interação do grupo, ensaiar ali na hora os funcionários, uns fazem o jeito certo, outros o jeito errado de usar equipamento, é uma forma meio cômica de prender essa atenção do pessoal também, né? Então, os EPIs são muito importantes para evitar os acidentes de trabalho. Inclusive porque as pessoas não gostam muito de usar o EPI muitas vezes, ela acaba tendo uma outra nomenclatura, né? Falam que o EPI é esta porcaria incomoda, né? Então, é uma realidade. Às vezes, um exemplo disso, nos frigoríficos, os caras têm aquela luva de aço ali. Você já imaginou um cara que está todo dia com aquelas facas super afiadas cortando essa carne e será que ele não vai se distrair, um leve cochilar, ele não vai passar essa faca no dedo, decepar esse dedo dele, se não tiver essa luva de aço? Então, olha o que isso já evita de acidente, né? Então, essa instrução de primeiros socorros, as formas de agir, porque tem gente que quando vê um sangue desmaia, fica apavorado, outros não sabem o que fazer. Se você viu um acidente que está ali na sua frente, sobretudo um choque elétrico, que você não pode agir de qualquer forma também, né? Como você agir nos casos desses? E a motivação, você tem que motivar esses funcionários a usar a sua forma de prevenção, ajudando-se a si mesmo e ajudando aos outros também, ou na forma de ação ou na forma de omissão, prejudica muito os funcionários e a si próprio. Então, essa motivação que eu vou passar para os outros, eu primeiro tenho que ter ela em mim, tá? São os casos dos membros da CIPA. Eles têm que ter esse autocontrole de si, eles têm que estar motivados para isso, para poderem passar para os outros. Vamos ver mais um videozinho aqui para você se distrair um pouquinho mais, né? E que você possa, de repente, melhor entender e interagir, tá? Vamos ver. Vamos eliminar o perigo. Esse é o típico funcionário desastrado também, né? Mas o fio não devia estar ali também, convenhamos, né? Como vamos resolver isso? Essa é a famosa gambiarra, né? Não vai dar certo. Ah, mas aí também não, né? É uma forma de resolver que mais prejudica do que ajuda. E essa, será que dá certo? Fazer um buraco ali para passar o fio. Ideia. Resolvido o problema. Só que mesmo assim tem que ter o seu cuidado, né? Essa situação parece meio hilária, mas é uma realidade tão grande, porque imagine só dentro do ambiente de trabalho, se a pessoa na rua, ela passa olhando o celular e não vê o trânsito que está de um lado, os carros que estão do outro, buzinando, mas elas não podem perder um tempinho de 30 segundos até atravessar o outro lado da rua para poder olhar o celular. Não, elas atravessam a rua olhando o celular e batem em postes. Enfim, são muitos os acidentes que acontecem porque a pessoa está distraída, totalmente distraída. Então, essa atenção, sobretudo nos jovens, mas tem muitas pessoas do cabelo branco, como nós, por exemplo, que fazemos isso também, né? Então, aqui nós vimos no finalzinho desse videozinho aí, tá? Aí eu tenho a tecnologia, eu estou usando essa tecnologia para ajudar, para melhorar, mas eu me distraio totalmente com ela a ponto de não olhar o que está acontecendo do lado. Vamos ver aí mais um videozinho para a gente
finalizar esse nosso programa de hoje, esse nosso pequeno vídeo, esse nosso pequeno A segurança compensa. É a parte do peso que vai estragar a sua coluna, né? E o prejuízo? Poderia ser diferente. Poderia não ser um prejuízo material, podia ser um prejuízo de um atestado médico, um prejuízo maior do que o primeiro, e era só o maquinário. Prejuízo bem maior, né? Mas isso pode ser resolvido. Mas, mesmo você usando da tecnologia, você tem que ter um treinamento para isso, não é? Então, não adianta nada você ter um aparato de coisas para te ajudar fisicamente, se você não sabe operar essa coisa, né? Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, pela sua paciência. Curte, comente, compartilhe, entre lá nos nossos canais. Se você ficou com alguma dúvida, coloque lá que nós vamos ter o prazer em responder. Muito obrigado. Esteja conosco nas próximas aí, porque toda semana estamos soltando vídeos novos para você. Um abraço e até mais.